Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui com a física radiológica da escola SEG, né? Tendo o prazer de ter vocês aí. Eu sou o professor Cláudio Carvalho e nós vamos aguardar uns minutinhos até todo mundo começar a entrar e a gente vai para começar nosso assunto aí. De antemão, é um grande prazer estar com vocês, né? A gente vem trabalhando na escola já há uns 3 e fazendo umas aulas aí bem bacanas aí com o pessoal aí. Então, só vamos esperar o pessoal entrando, vão comentando, vão curtindo aí, que o nosso dia vai ser cheio de energia, tá? Vamos só aguardar mais um pouco aí e vamos começar, tá? Mais uma vez, meu nome é o professor Cláudio Carvalho, né? Eu ministro as disciplinas de física nuclear e radioproteção, né? Física e matemática, né? Então a gente tem trabalhado bastante com o pessoal ali e é bem legal. Foi um maior prazer estar aqui com vocês aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho bem bacana aqui, tá? Vamos aguardar mais uns minutinhos, vamos esperar o pessoal entrar aí, né? E a gente vai conversando enquanto isso. Eu gostaria de, quem está entrando agora aí, de começar a colocar aí da onde que vocês são, de que cidade, né? Ou de qual estado que estamos falando aí, ok? Eu deixei aqui, ó, a nossa camiseta da radiologia aqui do ladinho aqui para a gente também ficar com ela juntinha aqui, porque o nosso símbolo da radiologia está no peito, né? Isso quer dizer que o nosso amor pela radiologia é muito grande e a gente usa isso como uma advertência de que realmente nós estamos integrados com esse curso aí, que é um curso maravilhoso que a SEG proporciona, né? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí. Estamos aguardando aí a chegada do pessoal aí, tá? Eu acho que eu me antecipei um pouquinho, mas vamos, beleza, gente, já estamos com 50 pessoas, ótimo. Gente, vamos fazer assim, ó, a qualquer momento vocês podem fazer uma pergunta pra gente aqui enquanto a gente estiver desenvolvendo a aula, tá? A nossa aula vai ser sobre a produção de raio-x, tubo de radiologia, e se vocês verem, estamos aqui com um tubo aqui na frente, aqui, bem legal, tá? Então o tubo já está aqui preparadinho aqui, que é o nosso prato principal do dia, vamos dizer assim, tá? Então aumentando já estamos com 65 pessoas, vão avisando lá o pessoal, vão participando, vamos curtindo, vamos estourar a boca do balão hoje, tá? Juntamente com a página da SEG, aqui a SEG Sistema de Ensino, a gente tem a página também, que se vocês quiserem conhecer mais do curso de radiologia, porque nós transpiramos a radiologia, nós temos a página lá, web, radiologia na web, tá? Então clica lá, procura pela radiologia na web, vai ver o nosso símbolo, a caveira, né, rock and roll, né, a caveira rock and roll, e nós somos puro rock and roll, tá? Ok. Sou o professor Cláudio Carvalho, né? Eu sou da SEG de Porto Alegre, né? E SEG de Novo Hamburgo também. Eventualmente eu também trabalho com a escola lá de Novo Hamburgo, tá? Um grande abraço ao pessoal de Novo Hamburgo, um grande abraço ao pessoal de Porto Alegre, pessoal de Santa Maria, né? De todas as SEGs que estamos chegando aí. Caxias do Sul, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, espero que vocês gostem da nossa aula. Nós vamos dar mais 2 minutinhos para ver se a gente consegue chegar a um nível mais alto de espectadores para pegar a aula na sua íntegra, tá? Digo mais uma vez, vai ser uma aula eletrizante, nós vamos ter muitos aspectos que a gente vai falar sobre o raio-x e vamos desmascarar esse raio-x que muita gente se utiliza de lendas urbanas sobre eles, tá bem legal. Eu quero saber uma coisa de vocês e eu quero que vocês me respondam aí. Como é que está o áudio? Esse é um bordão que nós temos lá na nossa página, lá que a SEG alimenta ela para nós lá.
que é a radiologia na web, e a gente sempre no início das nossas transmissões, a gente pergunta como é que está o áudio. Comente aí para nós como é que está o áudio, a imagem, está tudo direitinho, né? Vocês estão recebendo tudo na boa aí? Tudo certo? Né? Vou aguardar vocês aí, ó, as respostas aí, vamos ver como é que tá. A posição... Sim? Sim ou não? Vamos ver. Vamos ver aí? Ninguém respondeu? Vamos responder para nós aí? Vamos lá. Ah, está ótimo. Muito obrigado. Quem é que respondeu? Rosilene. Muito obrigado, hein? Eu não estou vendo o que está sendo escrito, né? Tem uma pessoa que está vendo aqui para mim, tá? E ela está me transmitindo isso. A Fábio. Obrigado, Fabi. A Fábio é a nossa grande amiga aqui, que nos contribui muito com a nossa página, a nossa fonoaudióloga. Muito legal. Obrigado, Fábio. Vamos começar a aula, então? Vamos começar de um jeito bem legal. Vocês viram, eu sou professor raiz, né? Eu uso quadro e giz ainda. Então, vamos trabalhar dessa forma aí. Fazer bastante efeitos sonoros, efeitos especiais aqui, né? Nós vamos ter aqui. Então, vamos nessa. Vocês verem, então estão vendo aqui que nós temos um antigo aqui, tem uma luz aqui que tá oscilando, que é o nosso prato principal aqui, né? É o nosso tubo de raio-x e nós vamos falar sobre ele, tá? Então, vamos nesse mundo maravilhoso da radiologia que começa agora. Eu só queria saber quantos já estamos aí. 95. Ó, nós já estamos com 95. Gente, vamos curtindo, vamos falando pessoal lá, vamos entrando aí, vamos fazer um auê aí, vamos estourar a boca do balão, tá? Muito legal. Fiquem com a gente até o final. Ah, e uma coisa. Professor Cláudio Carvalho, segue Porto Alegre, tá? Para ficar bem evidenciado, né? Todo mundo me chama de maluquete, né, Tânia? Tânia é a próxima que vai vir. Ela já deve estar se preparando para a live dela, mas ela gosta de me chamar de maluquete, né? E eu só para encher o saco dela, eu peço sempre o estágio de física para ela. Mas ela nunca me dá, não sei porquê, tá? Um grande abraço, Tânia. Valeu. Grande amiga. Tá? Gente, no final da live... Nós vamos sortear no final do nosso encontro aqui. Então fique com a gente que essa camiseta é bem legal. E eu vou pegar ela para vocês ali e vou dar uma olhada e mostrar para vocês daqui um pouquinho. Tá? Daqui um pouquinho a gente dá uma olhadinha nela e eu já mostro. Tá? Então, siga, né? Curte, né? Siga a página da SEG. Tá? A radiologia na web também, então estamos por aí, tá? Então vamos seguindo nós e vamos curtindo aí, vamos chamando o pessoal. Vamos começar por aí então. Gente, antes de mais nada, aí a gente está aqui com a física radiológica aqui, e está com o nosso símbolo, né? Que a gente gosta de usar bastante, né? Que a gente tem no peito, né? No peito, a nossa entidade, né? Que eu nunca tiro esse jaleco nas minhas aulas são todas ministradas de jaleco, porque eu tenho um grande orgulho de fazer parte dessa equipe. E do outro lado, o meu grande orgulho de ser matemático e físico. Certo, gente? Tá aqui os meus dois amores estão aqui escrito no meu jaleco. Certo, gente? Então, vamos lá então. Para começar, gente, nós temos que conhecer, para quem é leigo na área da radiologia, ou quem está pretendendo chegar nessa área aí, vamos começar devagarinho, para começar a entender o que é o raio-x, né? Da onde que é formado esse raio-x, né? Eu acho que é bem bacana a gente conhecer, porque eu sempre digo para os meus alunos, né? Vocês vão se formar como técnicos em radiologia ou em qualquer outro curso, mas primeira coisa a gente tem que conhecer o processo, tá? O processo de como aquela profissão vai exercer. Não adianta eu saber fazer um posicionamento ou fazer um curativo se eu não conheço um processo de produção daquele curativo ou o processo de produção daquele raio-x. Então a primeira coisa é o processo. O processo é primordial para um grande profissional.
Certo, gente? E assim a gente vai. E o nosso mundo vai começar por um ponto que todo mundo adora e eu vou puxar ele aqui. O átomo. Né? Eu acho que dentre todas as nossas expectativas em construção da imagem, né? Começa por aqui, por esse. Né? O que é um átomo? Né? Ainda a bibliografia e o estado científico, vamos dizer assim, o comitê científico, ainda aceita como ele sendo a menor parcela da matéria. Né? Sabemos agora que o átomo não é mais indivisível, ele é divisível, mas ainda a gente continua com essa ideia de que o átomo é a menor parcela da matéria. Sendo assim, o átomo é um elemento básico no conhecimento e do cara que quer, pelo menos, conhecer como é que funciona essa parte do raio-x. Tá? Algumas considerações bem rápidas sobre o átomo. O átomo, na sua integridade, né, na sua conformação geral dele, ele tem 7 níveis, né, em que a gente chama de K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Então a gente tem esses só um minutinho, deixa eu só tirar um som aqui. Deixa eu só fazer isso aqui. Eu apertei o botão errado, desculpa. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Esse átomo aqui, ele está a seus níveis, né? Os níveis atômicos, K, L, M, N, O, P, Q, ou na sua numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? São as eletrosferas onde o núcleo, onde o átomo, onde o elétron está orbitando na volta do átomo, do núcleo. Tá? Então esse núcleo tem 7 níveis, né, que a gente chama de eletrosfera. Tá? E para nós fazermos esse conhecimento da produção do raio-x, a gente tem que ter muito em mente de que quanto mais nós nos afastarmos do núcleo, ou quanto maior for esse nível aqui, maior será a sua energia. Isso aqui é muito importante para depois a gente conhecer a forma de como isso se conduz. Tá? E de outra forma, a força de aderência, ou a força que aquele elétron fica na sua órbita, tá? Ela começa a ser menor quanto mais ela estiver afastado do núcleo. Então, quanto mais afastado do núcleo, menor será a sua força. Tá? E quanto mais afastado do núcleo, maior será a sua energia. Tá? Isso é muito importante para quem... Agora, esse conceito aqui é primordial para esse conhecimento. Tá? Sabendo que a nossa tabela periódica atualmente são de 118 elementos, sendo que a camada K tem 2 elementos, a camada L 8 elementos, a M 18, NO 32, P 18 e Q 8, num somatório de 118 elétrons nos seus números atômicos de cada elemento, sendo que o hidrogênio é o primeiro, né? Que ele tem um de massa, né? Então a gente começa por aí. Perfeito, pessoal? Tá tudo tranquilo até agora? Tudo na boa? Vamos tirar isso aqui daqui e vamos continuar. Vamos apagar aqui o quadro aqui, né? E vamos começar a nossa produção de raio-x. Antes que a gente comece a falar sobre a produção de raio-x, a gente vai ter que conhecer um elemento que é, vamos dizer assim, é a alma de um aparelho de raio-x.
Sendo que o aparelho de raio-x ele tem algumas configurações básicas, né? Que é o tubo, a estativa, a mesa de exames, né? E nesse todo, e a mesa de comando também, né? Dentre todos esses, o mais importante é o tubo de raio-x. O tubo de raio-x fica dentro do invólucro, né? O invólucro é embebido de óleo. Então ele tem óleo na sua extremidade, né? E para fazer o arrefecimento dele, porque ele aquece muito, tá? Então o tubo de raio-x eu tenho ele já aqui e a gente vai dar uma estudada nele. Deixa eu só virar a página aqui e vamos colocar para cá. Precisamos conhecer primeiro, né, do tubo de raio-x para que a gente possa ter um melhor aproveitamento dessa aula. A gente vai ser uma aula bastante dinâmica, assim, ela vai ser rápida, né? Mas a gente vai tentar chegar até a produção do raio-x, até onde ele estiver saindo. Ok, gente? Se tiver alguma pergunta inerente à situação que a gente está trabalhando aqui, vocês vêm e mandem bala aí para nós aí que a gente vai respondendo. Tá? Mais uma vez, gente, quero agradecer a direção da SEG por ter oportunizado a minha vinda aqui, a fazer esse espaço aqui. Muito obrigado a todos vocês que confiam no nosso serviço. E vamos lá. O que é o tubo de raio-x? Vamos entender o que é o raio-x. Tá? O raio-x é uma onda eletromagnética. Né? É uma onda eletromagnética que dentro do espectro eletromagnético dele a gente tem a onda de rádio e a gente tem as ondas dos raios gama, tá? Cada um nas suas extremidades. Dentro dessa onda aqui, né, faz parte o rádio, a TV, as ondas, as ultravioletas, micro-ondas, ondas da luz, a luz visível, né? Mais para frente, e assim a gente vai indo até chegar ao raio-x. O raio-x, ele tem uma frequência altíssima e um período muito baixo. Para quem ainda não lembra, vamos refrescar a memória. Só vamos trazer um pouquinho para cá e vamos tentar entender o que... Se a gente tem uma onda eletromagnética, a gente tem uma coisa que a gente chama de período. O período é o tempo em que essa onda leva para completar um ciclo. Esse é o período. E a frequência é quantas vezes ela oscila por segundo. Tá? Então, se é o tempo que ela faz para desenvolver uma onda, quanto maior for o período, menor será a frequência, porque ele vai ter que andar muito mais. Então, a gente pode descrever que frequência é igual a t, ou quer dizer, frequência é o inverso do período. Então, quanto maior a frequência, menor o período. Nas ondas de rádio, a frequência é menor. Se a frequência é menor, o período é maior. Tá? Sendo uma frequência muito alta, essa oscilação vai ser altíssima, porque nós estamos em alta frequência. Isso quer dizer que esses raios-x, eles têm um alto poder de penetração, tá? Porque eles estão com uma oscilação muito alta, certo? Então, só para a gente poder se entender nessa situação. Voltando para o tubo de raio-x, né? A gente tem alguns componentes básicos, tá? Que são, e eu vou desenhar eles aqui. Nós temos aqui o catodo é uma probe negativa, tá? Então a diferença de potencial que chega aqui é negativo, tá? A gente tem outro cara chamado anodo, que é
a probe dele é positiva, ou a carga dele é positiva, certo? Esse anodo e cátodo, tá? Eles têm uma coisa chamada filamento. Filamento, como se fosse uma resistência de chuveiro, né? Uma resistência de chuveiro que ele transforma a água fria em água quente por um processo termoiônico, tá? Mesma coisa aqui do raio-x. A gente tem um processo termoiônico por uma corrente que circula pelos filamentos, onde ele vai liberar elétrons, coisa que a gente vai ver daqui a um pouquinho, tá? Mas daí nós temos aqui os filamentos, tá? Dentro desses componentes mais principais do tubo de raio-x, a gente vai botar aqui, ó, que não é um componente, mas a gente vai chamar isso aqui de vácuo. Vácuo, uma parte importantíssima para a produção de raio-x. Então, são coisas que a gente tem que ter quando ingressa na radiologia. Entender que o tubo de raio-x é a peça principal de uma parede de raio-x. Sem isso aí, ele vai ser qualquer coisa menos uma parede de raio-x, tá? Ele só vai ser, sem o tubo de raio-x, ele é só um monte de ferro, um em cima do outro, tá? Então, a gente precisa muito desse cara aí para que essa produção aconteça. Então, já de contrapartida, eu já vou mostrar para vocês isso aqui que eu chamo do meu troféu. O troféu que na verdade, é o troféu da SEG, que a SEG é dona desse cara aqui, que eu trouxe de lá hoje de manhã para que vocês pudessem enxergar ele, tá? Ele é um invólucro de vidro, tá? Em que nós temos aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tá? Aqui deste lado aqui, ó, a gente vê um metal aqui, tá? Este lado a gente chama de anodo. E esse cara aqui que dá nessa parte de cá, e a gente vê as resistências lá dentro, é o que a gente chama de cátodo, tá? Então nós temos com um tubo aqui em mãos. Esse tubo aqui, ele tem uma história legal, porque ele foi comprado e em 4 meses ele aspirou óleo para dentro, tá? Então ele foi sucateado, vamos dizer assim, com 4 meses de usos, porque ele aspirou óleo, tá? E a gente vai ver por que esse óleo aqui comprometeu com o desenvolvimento desse tubo. Vai ser bem legal. Só para a gente saber quantos nós estamos aí na nossa live? Nós estamos com 117 pessoas e vamos aumentar, gente, vamos chamar o pessoal lá, como é que tá o som, tá tudo legal. E o pessoal aí, da onde está vindo? Cadê o pessoal de Viamão, o pessoal de Cachoeirinha, de Gravataí, de Novo Hamburgo, né? De Porto Alegre, deixa eu ver quem mais, lá de Jaguarão, né? De Dom Pedrito, né? Tem muitos conhecidos lá. Vamos compartilhando aí, vamos chamando aí o pessoal para a gente continuar com a nossa live bem legal aqui, tá? Tá bom o áudio, gente? Tá legal? Tá bom o tom assim? Tá joia? Vamos respondendo para nós aí. E a qualquer momento vocês podem estar fazendo a pergunta aí para a gente, que a gente vai respondendo aí. Beleza, gente? Ou tentando, né, na verdade, né? Conhecido o tubo de raio-x, agora a gente pode começar a entender a forma de como isso acontece, tá? Agora nós vamos passar para o quadro de giz de novo e a gente vai continuar a nossa caminhada aqui. Ah, vamos fazer pó aqui para mais de metro aqui. Sempre quando a gente tá pensando em algum evento, alguma coisa assim, né? A gente sempre tenta achar o começo, né? Tá se propagando, né? O raio-x, gente, o raio-x ele é um encontro de elétrons, né? Ou choque de elétrons, na sua maioria das vezes, tá? A gente vai ver que tem outras coisas acontecendo, mas a gente tem que entender que o raio-x, olha só, o mundo conspira, né? De tanto que em
1895, um cara chamado William Röntgen, né? William Röntgen, né? Um físico alemão. Ele, por acaso, ele estava fazendo manipulação de tubos de Crookes, né? Que o pessoal estava tentando saber o que era aquilo ali, né? Tinha muitos cientistas, Lenard, Edison, né? Tinha muita gente trabalhando nisso, né? E o Röntgen foi um dos precursores, né? E num belo dia ali, ele estava num congresso científico. Ele descobriu de que aquelas ondas que partiu dali, elas gravavam alguma coisa em papéis fotográficos. Ele ficou bastante entusiasta com isso aí e começou a trabalhar com isso, até que em 1895 ele decretou de que o raio-x poderia ver internamente as pessoas. Olha só que grande valia isso foi para a comunidade científica, né? Entender que, em vez de fazer uma neste indivíduo, né? A gente poderia simplesmente ligar um aparelho e esse aparelho ia produzir alguma coisa que não se conhecia e que a gente ia conseguir ver o cara por dentro, né? Ia conseguir ver toda a estrutura óssea dele. Tá. Então, gente, desculpa, é que eu sou um pouquinho, eu tenho um tique de estar me movimentando. Eu vou tentar ficar mais quietinho, tá? Eu tenho uns problemas com o movimento aí, né? Então, eu sou meio imperativo, tá? Mas eu vou tentar ficar mais quieto, tá bom? Obrigado pela ajuda aí. Então, esse descobrimento foi um legado muito grande que o Röntgen deixou. Porque, na verdade, a gente tem, hoje em dia, a gente está nessa época de pandemia e coisa assim, e não é o raio-x, mas o raio-x é um dos alentos que a gente pode levar para o pessoal, para poder fazer os seus exames. A gente sabe que o coronavírus hoje, a gente consegue identificar ele com o uso da tomografia. Que a tomografia é um grande raio-x, então a gente está falando da mesma coisa. Então esse legado dele é um achado muito grande até os dias de hoje. Então, agradecemos ao cara por isso aí. A partir disso aí, o comércio começou a enlouquecer com raio-x. Foram várias explosões que aconteceu, que foi o pessoal da cosmetologia, o pessoal das sapatarias, todo mundo queria usar o raio-x, brinquedos, festas glamurosas, né? Onde tinha lá grandes imperadores e coisa que fazia aquelas festas pomposas, aquelas coisas tudo. Eles usavam não o raio-x, mas eles usavam uranita ou algum composto de uranita lá para desenhar seus pratos. Porque quando apagasse as luzes, os pratos iam iluminar, né? Então os caras estavam se irradiando lá já torto e direito e eles gostavam bastante disso. Até 1928 essa brincadeira parou e ficou só para medicina, tá? Mas isso é uma outra história que a gente... Isso é só para a gente dar um start no que a gente está conversando. Só que tinha um grande problema. A gente esse raio-x não se conhecia o estado físico deles, não se sabiam de onde que vinham isso, né? Se sabia que existia o efeito, mas de onde ele saía ou como é que ele se projetava para que aquela imagem se formasse, ninguém sabia. Nem o próprio Röntgen tinha essa ideia de olha como é importante isso, como o processo de produção de raio-x acontecia. Ele não sabia que era uma onda eletromagnética.
Depois de muitos anos depois, o nosso grande e glorioso Einstein, que formatou a forma de onda desse nosso raio-x, que ele definiu que é uma onda eletromagnética, né? E o raio-x tem esse nome, raio-x, porque o x é uma incógnita. Então, até então, isso não se conhecia o estado de formação dele, ele era uma incógnita para todo mundo, mas uma coisa que funcionava. Então, até hoje é usado raio-x porque os caras não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E é muito legal essa história aí, porque ela emerge uma série de acontecimentos históricos, né, em cima do raio-x. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, usando raio-x para combate, para o pessoal de combate que estavam feridos ou com um projetil, alguma coisa assim, né? Uma evolução. A história do raio-x, se interessar por ele, tem ali uns livros muito legais que contam essa história aí com muito glamour, tá? Então é muito legal isso aí. Então, depois de toda essa historinha aí, vamos lá então para a produção de raio-x. Tá, gente? Olha só, o que acontece com esse raio-x? Como é que está aí o áudio? Está tudo bem? Eu ainda estou tremendo um pouquinho, né? Assim, tremendo que eu digo, eu estou ainda me movimentando demais, porque é uma característica minha desse movimento muito acentuado, né? Mas eu vou tentando me corrigir durante o tempo aqui, tá? Por muito tempo, né, se tentou conhecer esse processo. E esse processo do raio-x, como a gente viu que acontecia lá com o átomo, a gente vai usar agora para poder compreender ele, tá? Vamos bem de uma forma bem discreta e tentar facilitar o quanto mais essa ir levando esse negócio devagarinho. Eu vou puxar de novo o meu quadro auxiliar aqui, tá? Que eu quero usar essas duas formas aqui para a gente poder começar a entender. Gente, olha só. Quando eu tenho o tubo de raio-x e o tubo de raio-x está aqui, em evidência, a gente tem cátodo negativo, né? E anodo positivo, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma corrente elétrica passando por aqui, tá? Eu vou estar passando pelos filamentos. Isso é como se eu fosse abrir o registro lá do meu chuveiro lá, né? Então eu abro lá, ele liga as resistências e começa a aquecer a água. Aqui, quando essa corrente começa a andar aqui, ele vai aquecer essas resistências. Essas resistências vão aquecer e por um processo termoiônico, processo termoiônico, tá? Esse saltar aqui, tá? Eu sempre digo que esses elétrons, quando saltam, que o processo termoiônico está acontecendo, é a mesma coisa que uma galinha quando está chocando e nasce os seus pintinhos. Seus pintinhos ficam tudo na volta dela, né? Tudo quietinho ali, tudo. E vem alguém e espanta. Aqueles pintinhos saem correndo loucamente, né? Porque eles querem se proteger, né? Aqui é a mesma coisa. Vai existir um cara que vai espantar esses caras aqui. Esses caras estão aqui tudo juntinho. Eles já estão formadinhos e tudo, né? E eles estão loucos para sair dali. Para sair daqui, nós vamos ter que usar uma coisa que a gente chama de diferença de potencial, ou DDP, ou nada mais do que a voltagem. A gente, quando vai carregar os nossos celulares, a gente pega o nosso carregador e bota lá na tensão 110 ou 220, dependendo de onde a gente está, né? E a gente vai começar a carregar os nossos celulares. Por quê? Porque vai ter uma corrente elétrica circulando ali. Se tem uma corrente elétrica circulando aqui, ele vai ligar. Em vez de ele carregar o nosso celular, ele vai carregar de elétrons, né? De elétrons. E esses elétrons aqui,
eles estão prontinhos para saírem daqui. Quando eu botar uma diferença de potencial, como eu estava falando, na ordem dos 10.000 volts, ou dos 1.000 volts, na ordem dos 1.000 volts, tá? Esses elétrons vão correr loucamente. Eles vão sair daqui para cá, com uma disparada muito frenética. A gente chama isso aqui de energia cinética, energia do movimento, tá? Que é lá na física clássica, lá a gente chama isso de cinemática, né? Eu sempre falo para os meus alunos, e quem é o meu aluno que está assistindo sabe, né? De que a foto a gente chama que ela é, vamos dizer assim, ela é estática. E o cinema que a gente vai e vê um filme, ele é dinâmico. Então, cinemática, cinema, dinâmico. Então, esses caras estão correndo loucamente aqui. E os danados, eles nem sabem que essa corrida é uma corrida para a morte. Porque eles vão bater aqui com muita força aqui, tá? E essa batida aqui, tão forte, né, vai produzir o que a gente chama de raio-x. Acabamos de formar o raio-x. Eu sempre falo para o pessoal de que o raio-x é uma liberação de energia. Uma liberação de energia porque existe um contato mecânico entre os elétrons e a parte para o metálico, tá? E eu sempre conto essa história pro pessoal lá, né? Que é bem bacana. Imagine nós agora aqui dentro de um Fuquinha velho, né? Saindo em disparada para Pinhal, né? Para praia, né? E o Fuquinha andando a 200 km por hora. Quando chegar mais ou menos lá, para quem conhece aquela região ali, né? Que é mais ou menos ali pelo túnel verde, aparece um cachorro, passa na frente desse Fuca. O cara pega e freia. Quando ele frear isso muito bruscamente, o que vai acontecer? Vai ter um contato mecânico dos freios com o disco de freio. Esse contato, o que vai acontecer? Vai surtir fagulhas. E essas fagulhas é o que está acontecendo aqui. Para nós, essas fagulhas vai ser o raio-x. Até aí, tranquilo, pessoal? Tá tudo na boa? Vamos me dizendo aí, vamos trocando essa informação aí, para não só um ficar falando aqui. A gente vai comentando, vão perguntando como é que tá aí a situação, tá legal? Né? Não deixe de curtir, convide os amigos lá, vamos chamar o pai, a mãe, todo mundo lá para a gente poder, o tio, o vizinho, para a gente poder ver que é bem bacana esse processo aí para quem gosta desse assunto, na verdade, né? Então vamos tentar, né, se acertar aí, vamos seguindo o baile, tá? Aqui nós já temos uma formação do raio-x. A formação do raio-x, na verdade, é uma batida muito violenta, tá, do elétron com o alvo, que a gente chama de alvo, esse anodo. Essa batida tem uma produção de raio-x, tá? Só para a gente voltar de novo, né? E que esse andar aqui, desses elétrons daqui até aqui, eles estão numa energia cinética muito alta. Então, eles estão com uma velocidade muito alta. Então,